Olá, seja bem-vindo a mais uma legislação aqui no nosso canal. Vamos começar agora uma legislação para os concursos do Estado de Goiás. Estamos falando do Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor da Alta Administração do Estado de Goiás. Bacana? Deixe aí o seu like, se inscreva no canal. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você encontra pacote de resumo para a Polícia Penal do Estado de Goiás, com várias legislações, o português, raciocínio lógico, informática, tudo aquilo que você precisa de uma maneira resumida para acelerar de fato seus estudos. Bora lá com o Decreto 9.837. Artigo 1º. Fica aprovado, na administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, o Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração, conforme a definição do anexo único, de cumprimento obrigatório por todos os ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, também no que couber. Inciso 1. Pelos servidores que não sejam de carreira da administração pública estadual, mas se encontrem em exercício em unidades administrativas do Estado. 2. Pelos estagiários que prestam serviços na administração pública estadual, devendo o servidor responsável pelo educando assegurar sua ciência. E 3. Pelos terceirizados e por outros prestadores de serviços, com a exigência de constar dispositivo específico nos editais e nos contratos celebrados sobre a ciência e a responsabilidade da empresa contratada pela sua observância das prescrições deste Código. Parágrafo 1º. Para este decreto, consideram-se integrantes da alta administração as seguintes autoridades da administração pública estadual. Inciso 1. Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos, no âmbito da administração direta, bem como titulares de unidades administrativas a ele diretamente vinculados. 2. Presidentes e seus equivalentes hierárquicos, no âmbito da administração autárquica e fundacional, bem como titulares de unidades administrativas a ele diretamente vinculados. 3. Ocupantes de cargo de provimento em comissão, diretamente vinculados ao governador e ao vice-governador. Parágrafo 2º. É facultado às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias pertencentes ao Estado de Goiás a adoção das normas previstas neste Código, nos termos da legislação aplicável. Artigo 2º. Fica revogado o Decreto 9.423. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Agora nós temos o anexo único, que traz de fato princípios, valores, dentre outros pontos aqui de aplicação do Código. Bora lá. Capítulo 1. Princípios, valores e âmbito de aplicação do Código. Seção 1. Dos princípios e valores fundamentais. Artigo 1º. São princípios fundamentais que impõem e orientam a construção deste Código. Inciso 1. A definição de valores como referência para o aprimoramento de comportamentos e atitudes do servidor público estadual, vinculada à expectativa do cidadão goiano. 2. O incentivo ao aperfeiçoamento dos padrões de conduta. Artigo 2º. O Poder Executivo do Estado de Goiás adota como valores fundamentais, inciso 1, predominância do atendimento ao interesse público em relação ao interesse particular. 2. Boa e regular utilização do recurso público com a obtenção dos resultados esperados da execução das políticas públicas. E 3. Promoção da confiança como fundamento das relações de trabalho entre os servidores e os demais cidadãos. Parágrafo único. O atendimento ao interesse particular nas situações concretas enfrentadas pela administração pública ocorre desde que esteja alinhado com o atendimento ao interesse público. Seção 2. Do âmbito de aplicação do Código. Artigo 3º. O disposto neste Código aplica-se aos servidores públicos estaduais, ocupantes de cargos e empregos e funções públicas, às autoridades elencadas no parágrafo único deste artigo, também no que couber aos. Aí aqui nós repetimos um pouco o que nós vimos lá em cima. Inciso 1. Servidores que não sejam de carreira da administração pública estadual, mas se encontrem em exercício em unidades administrativas do Estado. 2. Estagiários que prestam serviços na administração pública estadual, e o servidor responsável pelo educando deve assegurar a sua ciência. 3. Terceirizados e prestadores de serviço, e deve constar dispositivo específico nos editais e nos contratos celebrados sobre a ciência e a responsabilidade da empresa contratada pela observância das prescrições deste Código.
Parágrafo único. Para os fins deste Código, consideram-se integrantes da alta administração as seguintes autoridades da administração pública estadual. Inciso 1. Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração direta, bem como os titulares de unidades administrativas a ele vinculados. 2. Presidentes e seus equivalentes hierárquicos no âmbito da administração autárquica e fundacional, bem como os titulares de unidades administrativas a ele vinculados. E 3. Ocupantes de cargo de provimento em comissão com vinculação direta ao governador e ao vice-governador. Capítulo 2 das condutas e da tomada de decisão. Seção 1 das condutas diárias. Artigo 4º. A conduta diária do servidor público do Poder Executivo Estadual, quanto aos comportamentos dele esperados, aos que devem ser evitados e as qualidades desejadas, bem como as indesejadas, compõem o anexo único deste Código, cujo conteúdo expressa as expectativas dos cidadãos em relação aos servidores. Seção 2 da tomada de decisão. Artigo 5º. O processo de tomada de decisão no exercício da função, por se tratar do momento crítico no qual se manifesta o risco de ofensa a este Código, deve ser objeto de especial atenção por parte dos servidores com os seguintes cuidados. Inciso 1. Consulta informal aos assessores mais próximos, de acordo com a materialidade da questão. 2. Consulta formal aos órgãos de assessoramento, quando esse for o caso. E 3. Avaliação de cada decisão conforme o disposto no artigo 2º. Capítulo 3 das violações ao Código, seção 1 do processo de apuração. Artigo 6º. As possíveis condutas de violação deste Código serão apuradas pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo nos termos do seu regimento interno, de ofício ou em razão de denúncias, e poderão resultar em censura ética ou recomendação sobre a conduta adequada, sem prejuízo da apuração do fato em outras instâncias. Parágrafo 1º. As condutas previstas ao anexo deste Código, que também configurem infração disciplinar, estabelecida pela Lei 20.756, de 2020, serão apuradas, inciso 1, exclusivamente no âmbito do regime disciplinar, nos casos em que a conduta for praticada por servidor legalmente investido em cargo público, e 2, somente no âmbito do processo específico para violação de conduta ética, nos casos em que a conduta for praticada. A linha A, por servidor da alta administração, não alcançável pela Lei Estadual 20.756, em decorrência de cargo de natureza especial. E a linha B, pelos agentes específicos dos incisos 2 e 3 do artigo 3º deste Código. Parágrafo 2º. Toda a apuração de conduta levará em consideração a situação fática na qual ocorrer a violação deste Código. Artigo 7º. A Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá se valer dos comitês setoriais de compliance público, dos diversos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações, para apuração de processos relativos a possíveis condutas de violação deste Código, ressalvados os casos que envolverem integrantes da alta administração, cuja competência é exclusiva da Câmara. Parágrafo único. Caso ainda não haja comitê setorial de compliance público instalado em órgão estadual, a Câmara de Compliance do Conselho de Governo poderá requisitar a apuração para a comissão de ética específica instituída no respectivo órgão. Artigo 8º. Os processos decorrentes da violação do presente Código classificam-se como reservados e pautam-se pelas determinações gerais da Lei Estadual 13.800 de 2001. Artigo 9º. A violação de conduta ética será comunicada, inciso 1, ao titular do órgão de lotação e de origem, quando se tratar de servidores públicos estaduais ocupantes de cargos, empregos e funções públicas. Inciso 2, ao órgão de origem ou de vinculação do agente público, referido no inciso 1 do artigo 3º deste Código. Inciso 3, à Superintendência de Gestão Integrada, à Diretoria de Gestão Interna ou unidade equivalente, quando se tratar dos casos referidos nos incisos 2 e 3 do artigo 3º deste Código, para as providências pertinentes. E inciso 4, ao governador, quando se tratar de autoridades referidas no parágrafo único do artigo 3º deste Código. Capítulo 4 das disposições gerais. Artigo 10. Os servidores deverão contribuir para o contínuo aperfeiçoamento
de uma cultura ética que atenda às expectativas dos cidadãos e, nesse sentido, precisarão ser promovidos constantes atividades de difusão deste Código. Artigo 11. A Câmara de Compliance do Conselho de Governo elaborará no prazo de 120 dias o regimento interno com o estabelecimento dos procedimentos de apuração dos atos violadores deste Código. Artigo 12. As dúvidas na aplicação deste Código e eventuais casos omissos serão dirimidos pela Câmara de Compliance do Conselho de Governo. Artigo 13. Este Código não impede a criação e a existência de códigos de ética específicos, desde que eles não contrariem o disposto neste Código. E assim, finalizamos a nossa legislação. Espero que tenha gostado. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto rumo à aprovação. Lembrando mais uma vez que na descrição do vídeo você encontra os materiais do Vale Concursos, curso completo, atualizado, além do pacote de resumos do professor Fraga. Grande abraço a você, tamo junto, fique com Deus, valeu!